Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez. Hoje, conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai ser bênção para você e para sua família. Antes de nós adentrarmos no conteúdo em si, eu quero só passar aqui a agenda de cultos da nossa igreja e convidar você para participar conosco. Toda terça, quinta e domingo às 19 horas no Templo Central da Assembleia de Deus em Caratinga, Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da cidade. Deus abençoe você e a sua família. Nós vamos a um intervalo rapidinho e eu volto com você na sequência. De volta com o programa Novo Alvorecer, hoje comigo aqui no estúdio Pastor Saulo e Pastor Adriano Valadares. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Animado, Pastor Adriano? Graças a Deus. Então tá bom. Nós vamos hoje para a lição de número 7 do nosso trimestre. Nós estamos falando sobre os temas da nossa fé, não é? Abordando aí o que nós cremos e a maneira como nós vivemos, não é verdade? E hoje nós estaremos falando sobre a necessidade do novo nascimento, que é a lição de número 7, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 13 de agosto de 2017. O texto áudio da lição, João capítulo 3, versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. A verdade prática, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estaremos trabalhando, João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, e aí engloba também o texto, o versículo foi separado como texto áureo. Vamos lá então, nós estaremos estudando aí esse tema importantíssimo que vai em choque às vezes com o pensamento de algumas pessoas aí sobre a necessidade do novo nascimento, né? Muitas pessoas estão equivocadas, como o autor diz aqui, nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduz ninguém à vida eterna. Acha, pastor Saulo, que o autor foi feliz aqui em colocar como Nicodemos? Muita gente também está enganada em relação a, às vezes, as práticas religiosas e outras práticas, e que isso vai favorecer a salvação? Ele foi muito feliz, né, nessa colocação dele, porque nós entendemos que praticar boas obras, ser uma pessoa honesta, uma pessoa direita, é obrigação de todos nós, né? Mas isto não vai levar ninguém à salvação. A verdade é esta, né? A salvação é totalmente relacionada com a pessoa de Jesus e sua obra no Calvário. Então, apesar de praticarmos boas ações, boas obras, sermos honestos, direitos, isso não nos dá garantia de sermos salvos. Certo. Mas o sim, a obra que Cristo realizou no Calvário, aí sim vai resolver. E também, dentro do assunto que foi, né, falado até então, nem mesmo a prática de uma religião é suficiente. Haja visto que quando Jesus veio a este mundo, o mundo estava cheio de religiões, certo, e não resolveu os problemas. Então Jesus vai além da religião. É o que nós entendemos e cremos, é que a pessoa de Jesus, a sua obra no Calvário, vai além de uma simples religião, né, mas de um sacrifício perfeito para nos salvar realmente dos nossos pecados. E aí, pastor Adriano, alguma observação aí lá? Só, né, em cima do que o pastor Saulo já disse, complementando, né, é que se crermos, né, que boas obras os levará à salvação, nós estamos minimizando o sacrifício de Cristo. Estamos diminuindo, fazendo o sacrifício de Jesus pequeno. E com o ato, nós estamos dizendo que ele precisa de ser complementado. Que nós também ajudamos ele nesse processo. Isso aí. Se eu preciso de doar, se eu preciso, não que... eu acho que a questão de você doar, contribuir, ajudar, é consequência da salvação, que nem o senhor falou. Agora, para ser salvo, não. Exatamente. E se eu estiver, né, cometendo um ato semelhante a esse, eu estou
com o meu ato, dizendo que o sacrifício do Senhor de Jesus ele é insuficiente para me salvar. Uhum. Aí nós vamos então ao exemplo de Nicodemos e ver quem ele é primeiro, e aí nós vamos caminhar aí dentro do assunto aí, que ele era um líder religioso, e o autor vai dizer que de certa forma bem intencionado, né? Ele era, Nicodemos, um fariseu, que era um príncipe do povo, né, e membro do Sinédrio. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos. Depois do encontro dele com Jesus, nunca mais ele foi o mesmo. E o diálogo que ele teve com Jesus impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Conhecido como texto áureo da Bíblia. Essa palavra aí, nós vamos passar para o próximo aqui para ficar fácil para o senhor, pastor Saulo. Que ele era fariseu, que representava o povo, e apesar de ser minoria na sociedade, exercia forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. E aí? Ele era um fariseu, alguém de uma posição importante, mas ainda assim, apesar da posição importante, Jesus vai dar para ele a dica fundamental da necessidade de nascer de novo. Os fariseus eram os fariseus e os saduceus, né? Os dois ramos principais dentro do judaísmo. Tinham outros, mas os principais os fariseus e saduceus. Os fariseus se preocupavam mais com a religiosidade, os saduceus com a vida política e tal, né? Na verdade, pastor Sá, essa questão aí eram como facções do judaísmo, dentro né? do judaísmo, exatamente. E os fariseus, eles eram considerados defensores da lei, né? Da prática da lei. Eles eram os defensores. Então, quando Jesus aparece trazendo uma mensagem que aparentemente chocava com a lei, eles foram aqueles que levantaram para defender a lei. E por isso tornaram inimigos implacáveis de Jesus e posteriormente dos seus discípulos, né? Depois que ele volta para o céu, eles continuam inimigos do cristianismo. E Nicodemos era um dos principais desta seita radical. Era uma seita muito radical, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. E aí o texto de Gálatas 26, de Gálatas 1, Filipenses 3:5, Atos 26, né? Ele vai dizer que os fariseus era aquela seita mais severa dentro do judaísmo. E agora interessante que se tornou uma seita, mas eles eram observadores da lei, né? Da lei. Radicais. É porque seita é todo movimento que nasce dentro de um movimento maior. Uma religião, vamos dizer assim. Uma seita é o que nasce dentro dela mesmo e permanece dentro dela. Então os fariseus, eles eram judeus, praticavam o judaísmo e se declaravam os defensores principais das leis de Moisés. Eles eram severos na aplicação da lei. E é por isso que eles se levantaram contra Jesus e seus discípulos posteriormente. E Nicodemos era um dos príncipes desse povo. Era um mestre deles. Era alguém que, até então, era um dos grandes defensores do judaísmo no ramo do farisaísmo. E é este homem, nessa situação, que vem ter um encontro com Jesus. Quem conhece um pouco da história do judaísmo e vê esse encontro aqui, fica chocado. Foi uma coisa extraordinária. Um homem desse encontrar com Jesus, procurar Jesus. Na verdade, o texto mesmo vai dizer, né? O texto bíblico, que eles vai falar assim, um pouco mais superficial. O impacto era tão grande que ele próprio não teve coragem de encontrar com Jesus de dia. Foi as escondidas, talvez realmente para evitar, né, um constrangimento de ser interrogado por alguém e tal, né? Eles eram os principais opositores. De repente está lá Nicodemos, né, um dos principais, o cara da frente, falando com Jesus, procurando. Aí o autor vai colocar aqui que os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias. Hoje acabou se tornando aí, né, um apelido, né, algo pejorativo, né, que se você quer, que se você quer chamar alguém aí de falso, né, hipócrita. De hipócrita, né, ao invés de você usar essas palavras aí, você chama ele de fariseu, né? Mas a gente vê que realmente nos dias de Jesus
eram inimigos implacáveis mesmo da proposta que Jesus estava e as atitudes, anunciando. Né? As atitudes deles levavam exatamente a essa questão, né? de hipocrisia, né? De fingimento, de falsidade. Né? Eles, diante do povo, a atitude deles era exatamente essa. Querer se aparecer, impondo, né, sobre as pessoas cargas muito pesadas. Jesus falou isso, né? Jesus chegou a chamá-los de sepulcro caiado. Né? Porque esse ensinava era certo, mas não conseguiam praticar. E eles não praticavam. Jesus falou no finalzinho já do Evangelho de Mateus que eles colocavam a carga pesada nos ombros dos outros, né, e que eles mesmos não moviam um dedo para levantar essa carga. Né? Esse fariseu, então, Nicodemos, aí o autor dá a ideia aí de que ele teria procurado Jesus depois de ter visto alguns sinais que Jesus havia realizado, né? Depois Jesus havia retornado para Jerusalém, ele operou então milagres próximos ao dia aí da Páscoa, é isso aí mesmo? E aí durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aí o autor diz que esses milagres possivelmente tenham atraído a atenção de Nicodemos, talvez ele tenha, né, se referido a esses feitos milagrosos quando ele se dirigiu a Jesus, dizendo que ninguém pode fazer sinais iguais a estes se Deus não for com ele. Os sinais atraíram a atenção de Nicodemos. Ele passou a perceber que se alguém faz tantos sinais, é impossível que Deus não é com esse homem. E isso o atraiu para vir ter aquele diálogo que para nós é um dos principais da Bíblia, né? Quando o Senhor vai tratar sobre, acho que vamos falar mais à frente, do nascimento. Mas o que atraiu Nicodemos? Justamente os sinais que ele viu Jesus fazer. Tá certo, nós vamos ao intervalo rapidinho aí, você de casa, não sai daí porque nós voltamos já já com você. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Estamos aí levando a palavra de Deus aí com o conteúdo da lição de escola dominical. Vamos aí para o próximo tópico da nossa lição. Então, senhores, que aí agora nós vamos adentrar então em si no assunto da lição, porque o primeiro nós ficamos aí mostrando quem era Nicodemos, né, que foi um dos personagens aí do diálogo, né, que nós estamos enfocando hoje, que é João capítulo 3. Onde Jesus aponta, falando com Nicodemos aí, ficou o exemplo para todos nós, né, que na verdade que Jesus estava discipulando Nicodemos, né, e aí mostrando para nós o caminho que deve ser esse, que Nicodemos se surpreendeu com a declaração do mestre, quando Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que essas palavras significam? Pergunta o autor da lição. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E isso significa regeneração. É o início de uma nova vida, quando um pecador se torna nova criatura. E aí? A necessidade desse novo nascimento, devido ao estado que o pecado ele deixou o ser humano, né? Paulo, quando ele vai falar aos Efésios, né, à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala justamente, né, que o ser humano sem Cristo, ele está morto em pecados, delitos, né? E foi exatamente o que Deus disse para Adão: não coma. O dia que você me desobedecer, e comer, você vai morrer. Você vai morrer. Né? Nós até falamos aqui outro dia, né, a morte ali em dois sentidos. Sentido físico e espiritual. Que demorou, né, para acontecer, mas aconteceu porque Deus havia criado o homem não para morrer. O pecado é quem trouxe essa consequência, a morte. E a morte espiritual, que foi instantânea. Então, ou seja, espiritualmente o homem está morto. E ele só pode readquirir essa vida através de Cristo, do sacrifício de Cristo. Então, é por isso que Jesus, ele, nesse diálogo com Nicodemos, diz: olha, apesar de você conhecer tudo de lei, você tem que nascer de novo. E aí, aqui o autor já deu também a resposta. O que é esse nascer de novo? Fala exatamente desse processo que faz parte da salvação, chamado de regeneração, que é trazer a vida
aquilo que está morto, né? Ou que não tem vida. Que a salvação, ela tem alguns passos, né? O primeiro passo da salvação é a justificação. O homem é justificado através de Jesus Cristo. Sai de um estado de condenação para um estado de absolvido. Torna justo, né? Justo. O segundo passo vem a regeneração. Né? Depois, durante esse passo, né, o andamento, você vai ter a santificação. E aí, por fim de tudo, a glorificação que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então, nascer de novo significa ser regenerado. Né? Permitir que Deus, através do sacrifício de Cristo, venha viver novamente aqui. Fazer uma nova criatura, né? É isso aí. E aí, pastor Saulo? Eu acho extraordinário, entre tantas palavras, não podemos falar sobre o novo nascimento, é que o novo nascimento ele é comparável ao nascimento virginal de Jesus. É um milagre comparável. Né? O novo nascimento é um milagre comparável ao nascimento virginal de Jesus. No nascimento de Jesus não teve intervenção humana, mas uma ação direta de Deus. E no novo nascimento, a Bíblia fala os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É uma obra exclusiva do Espírito Santo operando na vida do homem. É um milagre, né, extraordinário que se pode comparar ao nascimento virginal de Jesus. E eu acho super importante nós percebermos nesse novo nascimento, né, na operação do nascimento, que Jesus ele não explicou para Nicodemos como que acontece, como que ocorre no nascimento. O Senhor não fez isso, ele explicou a necessidade. Ele vai mostrar para o homem que ele precisa nascer de novo. Não é uma opção que nós temos, é uma necessidade que nós temos, e se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Né? É o que Jesus disse para Nicodemos. Certo. Aí o próximo assunto aí, né, o segundo subtópico, o autor vai discriminar um pouquinho mais a respeito da regeneração e diz que o termo significa gerar de novo, aquilo que o pastor Adriano acabou de falar. E aí aparece por duas razões no Novo Testamento, né, em relação à questão escatológica e em relação à salvação. Né, em relação à salvação significa ser gerado da semente incorruptível. Pastor Adilson, essa questão aqui a primeira questão escatológica aí já não está falando do ser humano. Né? Aí está falando do mundo, né? Da natureza, né? Tal. Agora, é porque o autor diz que ela é colocada duas vezes no Novo Testamento. Uma referindo à natureza, questões escatológicas, né? E a segunda sim, né? A segunda sim que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. E eu acho importante destacar aqui, que Deus falou assim, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Porque nós entendemos que carne e sangue pertencem a reinos diferentes. E um não pode gerar o outro. É por isso a necessidade dessa operação do Espírito Santo, levando o homem a nascer de novo. Porque a carne pertence a um reino diferente do Espírito. E a carne ela não tem condição de produzir seres espirituais perfeitos ou agradáveis ou aceitos por Deus. É aí que entra a necessidade, que Deus falou assim, é necessário vos nascer de novo. E aí nós vamos entender, né, dentro do que nós estamos vendo aqui, esse nascimento que a Bíblia vai dizer, é um nascimento de cima. Né? É um milagre tão extraordinário, que é um milagre que vem de cima, nunca da terra. Nicodemos chega até a compreender isso. Ele fala, mas como que pode o homem nascer de novo? Ele entende que é impossível acontecer. Que aí ele leva para o lado natural, humano, né? Isso, mas mesmo assim... Ele até pergunta, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas o que ele destaca? A impossibilidade. Como que eu vou voltar a nascer de novo? E realmente o novo nascimento é impossível ao homem, à carne. É impossível. Se não for pela ação de Deus. Somente a ação de Deus, do Espírito Santo, é que pode levar uma criatura degenerada, como um homem em pecado, a se tornar um homem salvo na presença do Senhor Jesus. É um milagre que somente o Espírito Santo pode fazer. E isso é tão extraordinário que é comparável ao nascimento. Né? Aí um novo nascimento. E aí, para a gente fechar aqui o tópico, a perplexidade de Nicodemos é a mesma de muita gente, né? Que acaba pensando que Deus está preocupado com a religião. E essas pessoas estão, na verdade, enganadas, porque a vontade de Deus é que ele tenha contínua comunhão com o ser humano, que é um ser inteligente. Aí o problema é que existe a barreira
chamada pecado. Né? Tem um texto de Isaías 59 que nós gostamos de citar bastante, né? Que é aquele, né? Os ouvidos do Senhor não estão agravados, né? E nem a mão encolhida. Ao contrário, os ouvidos estão abertos para ouvir. Agora, o versículo não termina por aí. Mas os vossos pecados fazem uma parede divisória entre vocês e o vosso Deus. Né? Então, ou seja, Deus está sempre pronto para nos ouvir, está sempre pronto para nos abençoar e para salvar. Só que pelos nossos méritos não Agora, tem jeito, né? A nossa natureza, ela faz, né, tem essa dificuldade porque a natureza ela é pecaminosa. Criou uma barreira, né? Exatamente. Tá certo. Nós vamos aí ao último intervalo do programa e voltamos já já com você. De volta com o programa Novo Alvorecer para o último bloco do nosso programa, e nós encerramos o bloco anterior falando aí, o pastor Adriano falando sobre o estado, né, de separação do homem em relação a Deus, causa pecado, né? O pecado criou isso. E aí é o assunto que nós vamos adentrar aqui, exatamente, né, que a Bíblia ensina e mostra que a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados, Efésios 2 e 1. Esse é o nosso estado. E Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Trata-se de uma necessidade, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, ou seja, receber vida espiritual, pastor Saulo. Eu acho importante, pastor, isso é que o ensino do novo nascimento não é um ensino que nasce com essa palavra de Jesus. Porque quando nós voltamos um pouco atrás, em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, lá está a ideia do novo nascimento. Quando o profeta vai dizer, né, para as nações, o Senhor está falando através do profeta, o Senhor diz que vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E porém dentro de vós um espírito novo. Ali já é o ensinamento do novo nascimento sendo falado. Só de uma forma mais disfarçado, vamos por assim dizer. E que eles não entenderam. E que eles não compreenderam. É por isso que Jesus questiona Nicodemos. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Por quê? Porque já estava escrito. Porque na verdade já era um princípio, né? Já era um princípio que estava profetizado por Ezequiel. Aí lá fala sobre o Espírito e fala também sobre a água. Fala também sobre a água. O profeta fala sobre a água também. Já era um princípio que Deus tinha colocado. Só que eles não compreenderam. Aí vem Jesus para dar uma explicação detalhada do que é da necessidade do nascimento, que já está registrado no Antigo Testamento. Na verdade, Jesus usou muito esse método, né, pastor Saulo? Nós estamos vendo essa questão aí. Depois você vai ver no Sermão do Monte ali, quando Jesus vai falar, por exemplo, a respeito do adultério, a respeito, né, de divórcio e outras coisas mais. Ele falou assim, olha, os antigos diziam, não adulterarás. Só que eu, porém, vos digo, qualquer que atentar. Jesus queria dizer assim, olha, na verdade... Eles ensinaram uma coisa... Na verdade, assim, vocês entenderam em partes. Porque adultério não é só o fato de você consumar o ato. Isso é adultério. Por exemplo, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que disser palavras assim com seu irmão, também é um homicida. Como se tivesse matado. Então, ou seja, vocês, a verdade por trás desse ensinamento, vocês não entenderam. É pecado tirar a vida? Sim, mas também você não deve tratar uma pessoa de qualquer maneira, porque senão você vai acabar cometendo um certo homicídio. Então essa questão do a verdade, parece que eles entenderam o sentido assim, no sentido teórico da coisa. Isso, né? E aí faltou a questão prática. Jesus falou assim, olha, eu porém vos digo, ou seja, é como se eles não tivessem entendido tudo. Deixa eu explicar para vocês. Então essa questão que o pastor Saulo acabou de falar aqui, ela se encaixa exatamente nesse tipo de ensinamento de Jesus, Porque se tinha uma coisa que os mestres da lei, como Nicodemos sabia, era de Pentateuco, lei, o Pentateuco, os profetas e os escritos, Salmo, Provérbios, eles entendiam tudo disso. Eles entendiam sabiam tudo, de cor, Então, de repente, um texto de Ezequiel,
camarada sabia, de Com cor certeza. aquilo ali, né? Mas de repente, ou seja, passaram por cima, Jesus falou assim, né? Então é necessário, apesar de você não ter entendido. A gente tem dois exemplos aqui para a gente trabalhar rapidinho para finalizarmos, que o primeiro é o exemplo de Paulo, onde o autor vai colocar aqui, né, a história antes, né? E aí vai dar aí Saulo de Tarso, xará do reverendo aqui, né? Ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores. Verdade, não é? Meia verdade, total verdade, como que é? Pode consertar, pastor Saulo? Pode. Na verdade, nós falamos um pouquinho na lição passada e queríamos dar uma corrigidazinha aqui. Não que queremos ser melhor do que o escritor, mas pode ter sido até um erro aqui da gráfica, né? Na verdade, as pessoas não nascem pecadoras. Elas nascem, né, com a natureza pecaminosa, porque pecador é aquele que pratica o pecado, né? Então uma criança, ela não é pecadora até um determinado momento que eu também não sei falar, né? Que ela tem consciência Exatamente, do pecado e pratica isso. Mas até então, ela tem a natureza. Então, o ser humano ele não nasce pecador, ele nasce, né, sob a natureza pecado, né? pecaminosa. Uhum. E aí o autor vai dizer que a salvação é individual. E aí ele coloca mais abaixo que Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso e não religioso qualquer, mas um praticante inveterado do judaísmo, pois depois da sua experiência com Jesus, ele passou a considerar o principal dos pecadores e descreveu seu estado de miséria diante de Deus, se igualando a qualquer outro pecador. E aí mostra aqui pra gente o estado dele antes, né, que ele é um religioso, né, que não se considerava com os demais homens pecadores, mas depois dele se ter um encontro com Jesus, vai reconhecer que realmente ele também era um pecador, que necessitava da salvação de Cristo, né, uma salvação individual, que cada pessoa precisa decidir por ela, de forma individual e pessoal. Paulo vai compreender isso. Eu também era, né? Eu achava que não, eu também era um pecador. E precisei de Jesus para ser salvo. Será que isso aqui é coisa de fariseu mesmo, né? Que aí tem aquele texto lá que Jesus observa lá o publicano, o fariseu, aquele negócio todo, e o fariseu olhando de lá, não, eu sou melhor do que esse aí e tal. É coisa de fariseu, ficar olhando e achando que ele é melhor do que os demais, realmente, né? Ele achava que as suas obras, os seus atos pessoais, eram suficientes para agradar a Deus. É duas coisas que nós aprendemos, né, aqui nesse texto. Primeiro, né, que Saulo, ele fazia o que ele fazia, não porque ele queria ser o carrasco, nada disso. Ele fazia na sensação pela tradição, de estar né, fazendo bem. Para defender a verdade. Ou seja, né, aquela questão de religiosidade. E você vai ver que ele também reconhece, né, depois que topou com Jesus, que aí ele... bem no mineirês aí, né? É isso aí. Né? E aí, ele precisava de Jesus tanto quanto qualquer um outro homem, né? Para nós fecharmos aqui, nós temos aí 1 minuto para concluir, nós temos ainda aí o outro exemplo, que é o de Cornélio, né, que o apóstolo Pedro foi enviado a falar com Cornélio sobre a salvação. E a descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana nas mais diversas culturas. A conversão envolve fé, arrependimento, regeneração. A salvação é um dom de Deus mediante a fé em Jesus. Quem era o centurião? Um homem de muitas obras, né? Muitas obras, muitas qualidades, mas ainda assim insuficiente para salvá-lo. Os seus méritos não salvavam. Os seus méritos não eram suficientes. Não existe salvação sem Jesus. Por maiores méritos que nós tenhamos, ou maiores obras nós pratiquemos, Cornélio é uma prova viva disso. Porque senão não chegaria e falaria, você já está salvo já, Cornélio. E resolveu o problema, né? A atitude até chamou a atenção de Deus, mas depois Deus falou, não, vai lá, Pedro, que ainda está faltando alguma coisa. Precisa de Jesus. Você que me acompanha em casa ou pela internet, esse é o caminho. Creia no Senhor Jesus. João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira indescritível, que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus, reconheça Ele como Salvador e Senhor da sua vida. É o caminho, é a passagem para
para a morada eterna no céu. Pastores, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. Deus abençoe vocês. Pastor Adriano, sempre entusiasmado aí, né? Pastor Saulo, obrigado. Você de casa, nossa gratidão, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.